Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Boa noite, todo mundo. Bem-vindos a mais uma live. Vocês estão conseguindo ouvir? Tô de fone hoje, não sei se está funcionando. Vocês estão me ouvindo? Ah, que bom. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é turismo acessível. Já vou chamar a Suelen aqui. Boa noite, todo mundo. Bem-vindos a mais uma live. Boa noite, Ana. Boa noite, Dani. Boa noite, Roberta. Boa noite, Letícia. Deixa eu aceitar aqui. Opa, gente, desculpa aqui. Tentando achar aqui a solicitação. Ah, consegui. Só aguardando ela entrar. Oi, Olá, boa boa noite, noite. tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem, passando um frio aqui. Ai, menina, olha, difícil, né? É, esfriou legal, Difícil. agora esfriou legal. É verdade. Então, a gente hoje vai falar sobre turismo acessível. Não sei se todo mundo conhece a Suelen, ela tem um trabalho super legal, falando sobre as normas, né, de acessibilidade e também da experiência dela com o turismo. E aí, se você pudesse apresentar para que as pessoas saibam mais sobre você. Bom, gente, boa noite a todos. Primeiramente, Carol, muito obrigada aí pelo convite. A gente já vem se namorando aí há um tempo, né? Trocando algumas figurinhas e eu acho o máximo o seu trabalho, a proposta do seu trabalho. Acho que tem muita proximidade, né, com a questão do turismo acessível. Então, muito obrigada. Eu que Eu sou a agradeço. Suelen. Eu sou a Suelen, para quem não me conhece. Eu sou consultora em inclusão e acessibilidade e também palestrante. Eu atuo com o tema desde 2014. Tive a oportunidade aí de desenvolver um projeto em uma grande instituição financeira e lá foi a minha escola, né? Eu fui estudar e me encantei pelo mundo da questão da inclusão e acessibilidade. A gente sabe, né, Carol, que para a gente poder prestar um serviço de qualidade, a gente precisa se dedicar, estudar, e é constantemente. Então, tem que Sim, realmente ter paixão pelo negócio. Trabalhar com consultoria é um desafio, mas eu amo, né? Me apaixonei. Então, depois de algum tempo trabalhando, né, com essa questão de consultoria, comecei a viajar. Eu sou cadeirante. Então, eu comecei a viajar e comecei a identificar os problemas, N problemas no setor. E aí eu falei, tá, preciso falar sobre isso nas minhas redes sociais. Foi quando eu fundei o projeto Viagem com Acessibilidade, para poder trazer mais visibilidade para o tema. E conheci muitas pessoas aí, muito especiais, através do tema, né, do turismo acessível. E para mim é um prazer sempre estar falando sobre isso. Eu acredito muito no poder da informação para a gente ir quebrando paradigmas, né? E aproximando as pessoas desses temas assim que, infelizmente, ainda tem um distanciamento, né? Mas a gente está aqui para poder ir quebrando ali as barreiras. sim, com certeza. Acho que seria legal você começar contando um pouco como é que tem sido a sua experiência, né, viajando, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta, assim, né? Que a gente realmente não sabe como.
como é, né? Então, então, Carol, uma das principais dificuldades é a questão da falta de informação. Tanto se o local tem acessibilidade ou se ele não tem acessibilidade, né? A gente precisa ter uma vontade muito grande de viajar para poder, porque a gente tem que garimpar. A gente tem que fazer um trabalho de CSI, eu costumo brincar, porque, e eu até comento, né, nas minhas redes sociais e falo para as pessoas que me perguntam, né, dicas, eu falo, olha, peçam fotos do local, né? Primeiro entenda a sua necessidade a fundo, para você poder também conversar com a pessoa, né, do dono do empreendimento e tal, para você ir fazendo um mapeamento, porque às vezes a gente até fazendo esse mapeamento, a gente tem uma surpresa desagradável quando chega no local. Já aconteceu comigo. Então, é necessário aí essa questão de fazer uma investigação, né? E às vezes, Carol, o inverso também acontece. Às vezes o local ele está preparado, mas ele não tem a questão da divulgação, que é até uma frente que você trabalha, né? A questão de divulgar, a importância de você divulgar. E aconteceu comigo, eu fui em uma pousada em Bertioga, e chegando lá, o pessoal tinha uma cadeira anfíbia na pousada, né? O que que é a cadeira anfíbia? É a cadeira de praia, né? Uhum, Que possibilita o cadeirante ou a pessoa com mobilidade reduzida conseguir entrar no mar. Ter um sim, dia de lazer completo na praia. Então foi uma surpresa muito grande, mas assim, eu não sabia, porque essa informação não estava disponibilizada no site, né? sim, Então o inverso também acontece. Para mim, o principal, Carol, é a falta de informação. sim. Então, no caso, não adianta a gente só, por exemplo, uma pousada, uma agência, pensar em todas essas questões de acessibilidade se ela também não divulga, né? Se ela não está ali divulgando e principalmente atingindo o público que Não. precisa, né? Então, essa é a importância de você se preparar para você poder entender o público, para você poder direcionar a sua comunicação e atrair esse público. Sim, Porque não adianta você fazer um investimento, você se preparar, você se adequar e não ter essa divulgação, a informação não chegar a quem precisa dela. sim. E agora acho que seria legal a gente falar também como é que, por exemplo, pousadas e principalmente em questão de receptivo, né? Como é que as empresas podem se preparar, né? Tanto na questão de estrutura quanto na questão do bem receber, né? Que a gente conversou aquela vez da hospitalidade, né? Porque uma coisa que eu estava falando com você aquele dia é que a hospitalidade é uma coisa de você antecipar as necessidades dos clientes, né? Então, como é que você Uhum. antecipa as necessidades de um cadeirante ou de um deficiente visual? Enfim, né? Todas as questões que podem aparecer que se a pessoa quiser ser realmente acessível, ela tem que se preocupar, né? Sim, então, novamente, a gente fala sobre a importância da informação, né? Como que você se prepara minimamente para você receber as pessoas com deficiência? Você precisa entender minimamente quais são os tipos de deficiência, porque a gente não tem só o cadeirante, né? A gente tem a pessoa com deficiência visual, e aí a gente tem diversos níveis de deficiência visual. Então, assim, a gente tem um grupo de pessoas com deficiência. Dentro desse grupo, a gente tem os subgrupos, vamos dizer assim, que são por tipos de deficiência. E dentro desses tipos de deficiência, a gente tem as variações, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que usa cadeira de rodas para se locomover, porque eu tenho uma doença na minha musculatura que causa fraqueza. Então, o meu nível de independência, ele é menor do que, por exemplo, um cadeirante que seja paraplégico. Na maioria das vezes é assim que funciona. Por quê? Porque o paraplégico ele tem força preservada da cintura para cima. Ele consegue o que tá, vamos traduzir. Por exemplo, um paraplégico que esteja com a força dele preservada da cintura para cima, que é a maioria dos casos, ele vai conseguir tomar um banho, por exemplo, sozinho. Na maior parte das vezes é assim que acontece, se ele tem um banheiro adaptado. No meu caso, eu preciso do banheiro adaptado, mas ainda assim eu preciso de uma ajuda da minha acompanhante. Então, entende? Assim, é um mundo dentro do mundo. Então, assim, não adianta você se preocupar.
preocupar só com a acessibilidade estrutural. A gente tem 7 tipos de acessibilidade, né? Então você me pergunta, Tu, como que as pessoas elas podem se preparar para atender vocês? Primeiro, vamos entender mais desse mundo. Não tem fórmula mágica. Quando a gente se propõe a atender, a gente tem que saber que a gente vai precisar estudar o público, os nossos clientes, né? Então, a acessibilidade estrutural ela é fundamental. Não estou falando que não é necessário, é sim. Mas vamos supor, você tem lá, Carol, a sua pousada totalmente acessível, com todas as alturas certinhas, porque dentro da norma, para quem não sabe, a NBR 9050, que é a norma que fala aí de como você adapta, né, o banheiro, qual é a inclinação correta de uma rampa, como que onde você vai colocar o piso tátil, que é a forma da pessoa com deficiência visual, né, se locomover sozinha e etc. Então, assim, não adianta você ter essa acessibilidade, você tem lá a sua pousada totalmente acessível, mas você é uma pessoa que você tem receio de se comunicar com uma pessoa com deficiência, porque você não tem contato e questões. Aí, o que acontece? A acessibilidade atitudinal, ela fica comprometida. O que é acessibilidade atitudinal? É de atitude. Ela depende do fator humano. Então, eu vou chegar lá na sua pousada. E aí, eu vou precisar, de repente, de uma informação, você vai ficar travada, você não vai conseguir se comunicar comigo, ou com uma pessoa com deficiência auditiva, né? Porque nem toda pessoa com deficiência auditiva, fala através do braille não, de Libras, entendeu? Às vezes, ele consegue se comunicar através da leitura labial. Então, assim, são particularidades que você aprende estudando ou através de um trabalho de consultoria, porque o consultor ele vai te trazer toda essa gama de informações de uma forma condensada e também de acordo com a sua necessidade, né? Mas é basicamente isso, assim. Eu não sei se eu estou conseguindo trazer, se não tiver claro, você me fala. Porque, assim, é uma coisa que está muito no meu dia a dia, né? Para mim está muito claro. Mas, às vezes, para as pessoas é um pouco confuso. Não, tá claro, tá dando para entender. Só vou trazer um pouco, talvez, mais para, por exemplo, a realidade de quem trabalha com turismo, né? Por exemplo, eu trabalhei muito tempo em pousada, hostel, e eu fico pensando que se eu fosse receber uma pessoa que precisasse dessa atenção e coisas que eu não saberia fazer, realmente, provavelmente, talvez não travaria, mas eu ficaria sentindo que eu talvez nunca ia ser suficiente a minha ajuda, porque realmente sou leiga. Então, né, como é que, por exemplo, as empresas podem preparar seus funcionários, né? Tipo, como é que as pousadas podem preparar os recepcionistas, principalmente, que são as pessoas que vão ter o primeiro contato, né? Ou mesmo antes, na reserva, que tipo de pergunta ela pode fazer para saber se a pessoa vai, que tipo de serviço ela vai precisar, né? Acho que é legal a gente pensar, né, essas coisas. Sim. Quando a gente vai fazer um trabalho de sensibilização, que é geralmente o carro-chefe de qualquer programa de inclusão que a gente faz, a gente dá uma dica que a gente fala que é de ouro, que é o seguinte: é você perguntar para a pessoa se ela precisa de ajuda e como você pode ajudar. Então, nessa questão, né, da parte do turismo, você ser sincero, você falar, olha, eu quero me preparar para te atender da melhor forma possível. Como que eu posso te ajudar? Qual é a sua necessidade específica? Porque, novamente, né? Beleza, você está sabendo que você vai receber um cadeirante, mas o cadeirante, antes da deficiência dele, vem a pessoa. Não é assim? Claro. Quando a gente trabalha com atendimento, a gente sabe que um atendimento personalizado, se você consegue atender dessa forma, você sai à frente, né, da concorrência e geralmente você consegue fidelizar, porque você está se antecipando e você está trazendo a pessoa
para aquele seu atendimento. Você está falando, olha, eu me preocupo tanto com que a sua experiência seja a melhor experiência possível, que eu gostaria que você me falasse, né? Então, às vezes, alguma coisa pode ser que você não consiga atender de pronto, porque, vamos supor, um cardápio em braille. É uma coisa que não é tão comum, não é de um dia para o outro que você vai conseguir, né, oferecer para a pessoa se ela te pedir, dependendo do tempo. Sim, Mas você pode tentar ver algumas coisas que possam compensar de alguma forma a necessidade específica daquela pessoa. É comunicação, Carol. A pessoa tem que estar aberta, tem que reconhecer que não é do dia a dia dela, que ela não está preparada, mas que ela quer se preparar e ser sincera, né, com o cliente. Eu acho que assim, a sinceridade é acima de tudo. Ela vai, ela é o que tem que estar aí nessa relação. Por quê? Se você falar para a pessoa, olha, eu estou totalmente preparado para te atender, eu estou totalmente acessível, e a pessoa chega lá e não é isso, aí é complicado, porque você vai perder um cliente e, além de tudo, a pessoa vai comentar com outras pessoas com deficiência que foi no lugar e que, entendeu? sim, Porque assim, o que acontece, gente? O nosso grupo, a gente tem os grupos, né? Então é tão difícil a gente encontrar um local, infelizmente ainda, bem preparado, né? Que faça ali um atendimento de excelência, que quando a gente encontra, é tipo assim, encontrei o ouro. O negócio é tão bom assim que a gente vai compartilhando, indicando, entendeu? Então, mas assim, o contrário também acontece. Então, né? sim. E acaba que se as pessoas não derem atenção para isso, elas estão perdendo, né? Porque é um número grande de pessoas, né, que tem deficiência e que quer viajar e, né, e é aquela coisa também, às vezes não tem representatividade, né? Não se vê fazendo aquilo, acaba que se tivesse, poderia estar fazendo, né? Sim, falando em números, eu tenho uns dados aqui que eu separei para quando eu fiz a live lá com as meninas do Viajantes Responsáveis. E aí, o que acontece, né? No Brasil, de acordo com a última pesquisa do IBGE de 2010, a gente tem no Brasil em torno de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Claro que aí é uma autodeclaração. Muitas vezes a pessoa ela tem, por exemplo, um problema de. A pessoa usa óculos e aí ela falou que ela tinha uma deficiência visual. Isso pode ter Uhum. acontecido, tá? Mas Ainda é um número 45 grande, milhões né? é muita gente. E aí, se a gente jogar para porcentagem, isso corresponde a praticamente 24% da população do Brasil. Se a gente trazer para as pessoas idosas, a gente lá também, de acordo com o censo, a gente tinha. Suelen, por que você está falando de idosos? Porque os idosos, geralmente, eles têm algum tipo de comprometimento, ou físico, ou sensorial, né? O que é o sensorial? Visão e audição. Então, a pessoa precisa da acessibilidade também, né? Sim. Quando chega na. Tá tudo bem aí? Tá Tá assim, às tudo vezes bem? tá vindo. Travou? Tá. Aqui não. Então tá. E aí a gente tem também a população obesa. Me disseram que não se chamou, não fala obesa, que fala gorda, mas enfim, não é minha especialidade, então vou falar obesa. A gente tem em torno de 17,4% da população com esse tipo de comorbidade. E a gente tem ainda as famílias com crianças de colo, que também precisam de acessibilidade. A gente está falando de uma fatia muito grande do mercado, né? Então, se o mercado ele não se adequa para estar recebendo esses clientes, ele acaba ficando perdendo dinheiro, né? Deixando Sim, dinheiro na mesa, como é o ditado aí no marketing digital. sim. Em 2018,
Em 2018, no Brasil, havia 486 mil pessoas com deficiência no mercado formal. 486 mil pessoas com deficiência trabalhando de carteira assinada, ganhando din-din, querendo viajar, querendo curtir a vida. E as empresas ainda não se adequaram para nos atender. A maioria, né? Sim, A maioria ainda não se ligou que a gente tem aí muito potencial para ser conquistado. O pessoal tá comentando aí você vai me sim, passando, tá? Porque eu tô aqui conversando, então, sim. Eu vou. né? Então a gente tá falando de muito dinheiro, né? Sim. É, com certeza é uma oportunidade de certa forma, né? Na verdade, eu acho que deveria ser encarado como simplesmente inclusão, né? Acho que é o justo, né? Mas, ao mesmo Sim, tempo, se quiser, né, sim. pensar que também é uma oportunidade de negócio, também é, né? Porque é um mercado muito grande. É, exatamente. E tem a questão também, né, Carol, da responsabilidade social, né, trazendo para a questão da sustentabilidade. Você, com a sua empresa, você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas, né? Não tá focado só no lucro. Claro, as empresas precisam do lucro para poder prestar um bom serviço e tal, a gente sabe disso. Sim, Mas e se você puder juntar, né? Juntar a questão da sua responsabilidade social, fazer a diferença para a população, para o meio ambiente. Quanto mais você estiver atento a essas vertentes, mais você está tendo um diferencial competitivo, né? sim, eu acho importante pensar na questão social acima de tudo, né? Porque também não é legal você Sim. falar, vou fazer, tornar minha empresa acessível só porque eu vou ganhar mais dinheiro, né? Não é esse o caminho. Eu vou ler uns comentários É. aqui. Eu comecei a trabalhar com turismo pedagógico e fui descobrindo escolas com crianças que necessitam de uma atenção mais especial e me interessei em descobrir lugares para que essas crianças possam usufruir das mesmas coisas e atividades que as outras. Uhum. Acho que seria legal também É, você talvez contar as experiências positivas, né? Os lugares que você foi, que você sim. sentiu que foi contemplada, né? Sabe uma coisa, aproveitando esse comentário, sabe uma coisa que eu observo? Eu costumo dizer que uma vez a pessoa picada pelo bichinho da inclusão, já era. Que é bem o comentário dessa pessoa, né? Você se encanta, você fala, cara, né? A pessoa, no final das contas, nós somos pessoas como qualquer outra pessoa, né? A diferença é que a gente precisa de uma adequação. E os conceitos mais recentes de inclusão, eles falam que a barreira, ela não está na deficiência, ela está no ambiente, nos serviços. Então, veja só, né, como que a gente vem evoluindo nessa compreensão, né? Falando de experiências positivas, eu citei essa questão da pousada, né? Tive essa questão super positiva. Eu gosto muito de viajar de carro, então eu gosto de perceber que muitos lugares que eu entro em contato antes, né, falo, olha, eu, né, vou de carro, tal, porque assim, são detalhes, né? Então, no meu caso, como eu viajo muito de carro, aí a pessoa, não, tudo bem, a gente vai deixar um lugar separado. Na verdade, Carol, são pequenas atitudes, sabe, que já fazem muita diferença, entende? Então, no geral é isso, assim, não tem muito segredo, sabe? Sim, Eu acho que até me perguntaram, né? Participei de uma outra live, a pessoa falou assim: ai, teve algum lugar que você foi, e não te deixaram entrar, não te deixaram participar? Eu falei, olha, não. Primeiramente, porque assim, eu sei dos meus direitos. E eu não, assim, não acho que tem distinção. Então eu me coloco, sabe? Sou uma pessoa que eu me coloco, mas eu acho que a questão da conscientização ela vem vindo
numa crescente, né? Então as pessoas elas têm se Preocupado, conscientizado né? mesmo, Sim. se preocupado, sim, se preocupado. Eu nunca passei assim por uma questão assim, de chegar no lugar e ser maltratada, Uhum. especificamente na questão do turismo, tá? Não, não, assim, a única questão que eu me lembro, me recordo, foi em Buenos Aires. Assim, fui pegar táxi lá na época que eu fui em 2012, não tinha táxi acessível. Aí foi um pouco complicado, porque eu uso cadeira de rodas motorizada. Uhum. Então, não é qualquer carro que cabe a cadeira e tal, né? Então, acho que Buenos Aires, a parte de transporte público ou táxi é um pouco caótica, né? Eu sempre vejo o pessoal reclamando, assim. Então, acho que não é uma questão especificamente por ser cadeirante, né? Mas, Sim. no geral, eu tenho experiências muito positivas, assim. Que Não, bom. não tenho o que reclamar. Eu acho que isso que você estava falando também tem a ver com esse comentário aqui da Cami. Eu fui em um evento de turismo acessível no Senac e tinha umas coisas tão simples que se podia fazer para atender esse público. Então, realmente está no simples, né? Não precisa criar todo um, né? É no É, é simples. que é aquela coisa, né, Carol? É, quando você não tem contato, quando fica distante da sua realidade, fica com receio, porque é novo para você. Você fica com receio de ofender, você fica com receio de destratar, mesmo sem você querer, né? Por isso que é muito importante o que a gente está fazendo aqui, né? Conversar, e você perguntar para a pessoa uma coisa que eu acho muito importante de se falar. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a conviver com a minha deficiência, e isso me ajudou a ser uma pessoa que fala abertamente. Se você me perguntar, Su, quais são as suas dificuldades, eu vou falar abertamente, porque eu aprendi que a minha deficiência ela faz parte de mim. E se eu quero que as pessoas elas se aproximem de mim e elas entendam que não é um bicho de sete cabeças, faz parte de mim, do meu protagonismo, contribuir para que as pessoas, né, tenham outra visão. Porém, não é todo mundo que é Sim, dado. Eu sim, sou uma pessoa que eu aprendi a falar abertamente, tanto que eu tenho palestra motivacional e tudo mais. Mas é uma construção e também vai da personalidade. Deficiência, travou? travou, mas já voltou. Não. Tá. E ela vai agir de uma forma não positiva, tá? Eu já vi acontecer. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que é uma questão da pessoa. E o que eu espero é que você não leve isso para o geral. Por quê? Porque independente da pessoa ter uma deficiência ou não, às vezes a pessoa ela é de mal com a vida, por N coisas, né, Carol? Você sabe, você trabalha com Ah, pessoas, sim, ixi. é Já assim, lidei tá, com gente? todo tipo de gente estressada, não adianta Então, você. assim, legal a gente lembrar que não tem receita de bolo. Eu tô falando aqui para vocês coisas simples que vocês podem colocar no dia a dia de vocês. Ah, meio que óbvio, né? Assim, Uhum, tá bom, vou perguntar para a pessoa se ela precisa de ajuda, mas pode ser que a pessoa responda atravessado, tá? E aí, assim, lembrem do que a Su falou, tá bom? É uma questão da pessoa, ela acordou com a pá virada, sei lá, tá eu acho bom? que isso é uma coisa que a gente que trabalha com pessoas tem que saber que não pode levar pro lado pessoal, né? Não tem nada a ver com a Exato. gente, né? Tem a ver com a pessoa e tá tudo bem. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que é isso mesmo. Essa é a ideia, essa é a pegada. Quando você convive com a pessoa que tem a X deficiência, se torna uma coisa tão natural que você esquece da deficiência.
às vezes acontece até umas coisas assim, vou dar um exemplo que eu costumo falar nas minhas palestras, né? No meu trabalho, onde eu trabalhava em uma equipe de homens, só eu, Suelen, mulher. Aí uma vez um colega meu assim ficava do lado e tal, e às vezes ele ia pegar água para mim, água quente para fazer chá. Aí eu peguei e virei, ô fulano, vai lá pegar uma água para mim, por favor, tal. Aí ele pegou, ele tava tão assim atordoado com as coisas, ele virou assim e falou assim: "Eu sou Ellen, levanta a bunda dessa cadeira e vai lá pegar você." Só que assim, foi tão assim, tipo, espontâneo, não foi na maldade, né? A gente já Sim, tinha muito tempo de convivência. Aí eu virei assim pra ele e falei: "Você tá me zoando, né? Só pode." Então, assim, a convivência, ela é mágica, né? Então, eu quero incentivar vocês a terem mais contato, né? Se você quer realmente aprender e desmitificar, tenha mais contato. A gente tem grupos. No Instagram é um pouco mais difícil, mas, por exemplo, no Facebook tem muito grupo de pessoas com deficiência. Vocês podem fazer um laboratório por lá, né? É um caminho, legal. tá bom? Teve Baluarte Pousada Ecoturismo falou aqui, Quinto Tóia, Maranhão, fazemos passeio de lanchas pequenas nas ilhas Delta do Parnaíba. Além da nossa Legal. pousada ter um apartamento adaptado, no passado fizemos aquisição de uma lancha maior para cadeirante. Olha, eu quero ir aí, hein? Conhecer, hein? Me Aí, convidem para ó, fazer uma experiência do cliente aí. isso é legal. Bacana, bacana. Legal ver essas iniciativas, né? Com certeza. A Letícia falou, Suelen, percebo muitas das pessoas ligarem acessibilidade somente com cadeiras de rodas. Tem outras deficiências que nem dá para perceber só de olhar. Eu acho que os lugares não estão preparados para atender. Isso também é uma outra queixa, né, dos grupos de pessoas com deficiência. Tem muita deficiência que não é visível, assim, de cara. Tem pessoas, por exemplo, que têm baixa visão e você não percebe que tem baixa visão. Um exemplo aqui muito próximo a mim é a minha mãe. Minha mãe tem baixa visão. O que que é baixa visão? É você ter a visão comprometida, né? Não lembro a porcentagem, mas é uma visão assim, você não tem a visão total, mas também não tem a visão, não tem a perda da visão total também, que aí no caso seria a cegueira, né? Sim, Então, assim, às vezes a pessoa ela consegue se locomover sem a bengala, né? Então, assim, vaza, não fala que a pessoa tem deficiência, né? sim, Então é aquela questão, né, Carol? A gente acaba julgando pelo que a gente vê, né? sim, Então a gente também tem que fazer esse exercício novamente, a questão da comunicação. A pessoa vai entrar em contato com você e vai falar: olha, eu tenho um X questão. E aí ela vai chegar e vai falar assim: nossa, mas não estou vendo nada aqui na pessoa, sabe? Não duvide, porque tem muita deficiência que não é perceptível assim de cara, sim. né? Você acha que seria válido, então, por exemplo, todas as empresas terem. Porque sempre tem esse momento da reserva, né? A não ser que a pessoa chegue no balcão e contrate o serviço, no geral sempre tem esse momento antes, né? Da, do serviço acontecer. Será que seria interessante de todo mundo sempre perguntar: você tem necessidades especiais? Quais? Você precisa de alguma atenção, né? Você acha que isso pode ser ofensivo? Isso é legal? Porque aí você tá falando para todo mundo, né? Se tiver um formulário geral, assim, né? Algum tipo de coisa que. Sim, eu acho que é uma coisa que as empresas podem colocar na rotina. Então, colocar sim, se a pessoa ela tem algum tipo de deficiência, compartilhar com vocês aqui a questão da nomenclatura, e é até uma coisa que tem lá no e-book, que a gente conversou, né, Carol? Você deu uma Sim, olhada, eu fiz um e-book aí para poder ajudar a desmistificar algumas coisas, então a gente colocou isso também no e-book. As pessoas ficam com dúvida em como se referir, como se dirigir. E isso está ligado à questão do formulário, tá? Por isso que eu vou falar sobre isso. legal. Então, assim, o termo necessidades especiais para pessoas com deficiência a gente não usa mais, tá? Por quê?
Porque necessidades especiais é uma forma de falar muito ampla. Por exemplo, eu posso falar que uma mulher grávida ela tem a necessidade especial durante a gestação? Posso, porque ela está gestante e geralmente tem alguma necessidade especial. Uma pessoa que tem diabetes, ela também tem uma necessidade especial por conta da diabetes. Então a gente, e aí não sou eu que estou falando, tá? Isso é uma questão que foi discutida lá na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência na ONU. Então os especialistas chegaram a definição, a conclusão de que a melhor, entre aspas, tá? Mas assim, melhor forma de você se referir à pessoa com deficiência é pessoa com deficiência. E aí é uma coisa muito legal a gente perceber que dentro dessa questão de nomenclatura, né, como você se refere, a pessoa ela vem antes da deficiência. Então, se você falar assim, ah, a Suelen tem uma deficiência, você não está me ofendendo, porque às vezes a pessoa fica com receio, né? Ai, Sim, deficiência, então assim, né? Tem um peso, mas não, por quê? Qual que é a definição de deficiência? É um comprometimento. E nós temos o nosso comprometimento, seja no corpo, na função do corpo ou na função sensorial, tá? uhum, Então, assim, só abrindo aqui algumas reflexões, tá? Então, assim, até ligando a questão de como você melhor atender, faz lá o seu formulário e pode colocar. Você é uma pessoa que tem deficiência, tá? Tá certinho. legal. Não fala portadora, tá? Porque portador, a gente imagina o seguinte, a pessoa porta e deixa de portar quando ela quer. Tá? E a gente não, infelizmente, a gente ainda não deixa de portar quando a gente quer. Sim, Tá bom? Então, resumindo aqui, é pessoa com deficiência, tá? E legal. sim, pode colocar no formulário. Inclusive, essa é uma prática que eu não vejo assim, quase ninguém tem. É, Carol, tá ouvindo? tô, Tá. tô. Eu, pelo menos no tempo que eu trabalhei, não necessariamente tinha um formulário, mas a gente sempre tinha algumas perguntas padrão que fazia, né, para reserva e tal. E eu Uhum. acho que é essencial ter uma coisa padrão assim, sabe? E aí pode ser, ela pode ser inclusiva no caso, então colocar, né? Você é uma pessoa com deficiência. Aí eu não sei se vale perguntar Sim, qual e que tipo de serviço você possa precisar, para que a gente, né, não seja uma forma de exato, se antecipar, né? De quando a pessoa chegar, ela já saber exato. tudo que a pessoa vai precisar. Exatamente. É uma coisa legal também de se perguntar se o local ele tiver estacionamento, porque assim, dentro das normas da lei, por lei, dependendo da quantidade X, se o local ele tem estacionamento, ele tem que ter uma porcentagem para vagas de pessoas com deficiência e idosos, tá? Então, Uhum, assim, só que a gente sabe que às vezes o local é menor, então ele tem uma ou duas vagas e nenhuma é demarcada. Então é legal você colocar se a pessoa ela vai vir de carro próprio, se ela precisa de um espaço maior para entrar e sair do carro, tá? legal. Porque, por exemplo, eu sou cadeirante e eu dirijo. Então eu preciso de um espaço maior para conseguir abrir a porta totalmente para sair e entrar do carro, tá bom? Então isso é legal também de se ter. Legal. Tem uns comentários aqui. É interessante conhecer o público para que se trabalhe de forma diferenciada de acordo com a necessidade. Sim. Sim. Atendimento personalizado, né? Que a gente Uhum. fala. A Cami falou, é igual pessoas com uma mobilidade reduzida, porque também pode abrir um leque que não são só as pessoas com deficiência. Perfeito. Os idosos, geralmente a gente fala, né? São pessoas com mobilidade reduzida. E uma outra coisa, se você machucar a sua perna, por exemplo, você teve lá uma luxação, e você tem uma viagem marcada, você não pode desmarcar de jeito nenhum. E se esse lugar não tem acessibilidade, faz como? Então, também tem as mobilidades reduzidas temporárias. Sim, A gente também precisa lembrar.
Ou tá? seja, estar preparado é estar preparado para todo mundo, né? Não é Cara, só ó, pessoas com o melhor deficiência, mundo, né? o melhor mundo. Gente, a acessibilidade é boa para todo mundo. Para todo mundo. A mãe com carrinho de criança, a mulher de salto, né? Porque assim, acessibilidade a gente tem que ter em tudo. Então, a Sim, calçada, ela também tem que estar acessível, né? Não é a calçada com um poste no meio e você não ter espaço para passar do lado, com 500 buracos, entendeu? Então, assim, acessibilidade é o mundo ideal. Vamos todos, lutar pela minha meta é acessibilidade. que todo mundo lute pela acessibilidade, porque vai ser um mundo muito melhor. Concordo. Tem uma pergunta que deixaram aqui antes, eu vou só ler ela aqui, depois eu tiro para não ficar em cima Pode, da sua pode, cara. pode ler. Qual a maior dificuldade das empresas em adaptar os passeios para pessoas com deficiência? Envolver o cliente na adaptação desse passeio. A gente tem uma frase, né, no meio das pessoas com deficiência que é o seguinte: guardem bem essa frase. Nada sobre nós sem nós. Por quê? Porque às vezes você acha que você está super, super, super acessível, adaptado. A norma ela ajuda muito. A gente tem a questão das leis que falam o que você precisa adaptar e a norma ela vai falar o como. Porém, envolvam sempre o cliente. Não tem aquela questão de você fazer pesquisa para você identificar as oportunidades de melhoria do seu serviço? É isso, Sim, é isso. E nos envolvam nas ideias, nos envolvam nesses estudos, façam estudos conosco, tá? É contrate a desafiante? consultoria também, né? Por exemplo, esse trabalho que você faz eu acho Também, essencial. Acho que todo mundo que sim, quiser se sim. adaptar tem que contratar alguém que não só seja deficiente, mas que eu, pelo menos tenha alguém, né, que esteja realmente dentro desse mundo, né, para poder. Eu acho legal também, Carol, já que você puxou essa questão, né? E não só a questão de consultoria para a inclusão de pessoas com deficiência, né? Qualquer tipo de consultoria, sabe? Hoje em dia a gente tem tanta coisa, tantas pessoas se intitulando. Mas assim, é um trabalho que tem que ser feito com muita seriedade. A pessoa ela tem que saber, porque assim, vamos lá, você está investindo seu dinheiro para você se adaptar, para poder atender determinados desafios que você tem com aquela frente. Você tem que contratar uma pessoa que esteja minimamente capacitado para te direcionar. Eu sou uma pessoa com deficiência que trabalha com esse tema. Por quê? Lembra que lá no início eu falei? Eu me apaixonei pelo tema e eu fui estudar. E até hoje eu estudo. Por quê? Porque tem muitos detalhes, tá? Então, assim, meu conselho, né? Não é porque a pessoa ela tem deficiência ou qualquer outro tipo de serviço. A pessoa ela tá dentro daquele desafio, ela tem um match ali com aquele desafio, aquele tema, que a pessoa ela entende, tá? Claro que eu, sendo uma pessoa com deficiência cadeirante, eu tenho um conhecimento de causa, Uhum. mas o meu conhecimento de causa, ele não é o suficiente para que eu possa falar que eu presto um serviço de Instruir consultoria. mesmo, né? E, e isso fique muito claro. Eu falo que eu sou consultora porque eu sou consultora mesmo, eu trabalhei com isso, eu venho desenvolvendo um trabalho com isso desde 2014, estudo todo dia sobre o tema para não ficar falando groselha, entendeu? Então, assim, e isso, gente, é para qualquer tipo de serviço, sabe? Valorizem o trabalho de quem se dedica para poder fazer um trabalho, entregar um trabalho com qualidade, tá? É Sim, só assim, né? Acho que é importante, né, Carol, a gente falar com isso, certeza. porque, por exemplo, eu não sou formada em turismo, eu sou formada em administração. O meu trabalho, ele é focado na questão de adaptação de inclusão, porque a inclusão, ela é meio que assim,
Quando você vai falar de um processo de inclusão, ele tem algumas etapas que são meio que uma base para qualquer tipo de trabalho de inclusão que você vai fazer. Mas existem especificidades. Então, se eu for atender uma agência de turismo que precise de algo muito específico da formação de turismo, eu vou ser sincero, eu vou falar, olha, eu te atendo até aqui. Para lá, você vai ter que falar com uma pessoa que tenha esse conhecimento. Eu acho que isso vai muito também da consciência da pessoa, da maturidade profissional da pessoa. A gente tem que saber até onde vai a nossa, né, a nossa condição de Sim, atender, tá? Então transparência, né? é isso, sim, é isso, Deixa eu né? só. Então, mas é isso, gente. Então, assim, como a Carol falou, né? É, a gente consegue ir fazendo algumas adaptações, mas façam algo para que seja sustentável, tá? Então, o caminho mais redondinho, digamos assim, é você contar com uma consultoria, né? Uma consultoria, porque na consultoria a gente faz um diagnóstico, a gente considera as necessidades da empresa, né? Às vezes a empresa ela já tem um caminho, ela já caminhou alguma coisa, às vezes ela não caminhou nada. E não ter caminhado nada geralmente é o melhor dos cenários. É, porque pode Por começar quê? errado, né? Porque, exato, você já começa o negócio redondinho. É muito difícil quando você vai para fazer um trabalho em uma empresa que ela já fez algumas coisas, ou ela já tem um tamanho muito grande para você alicerçar, para você fazer as bases. Assim, não é impossível, né? Sim, Mas a gente mais tem um pouquinho difícil. mais de desafios. É É, mais desafiador. vou ler alguns comentários aqui. Bastante gente agradecendo a live. Que bom que vocês estão gostando. Achei muito importante trazer esse tema. Legal. A Tami falou, Suelen, você já foi em Socorro? Que é onde eles falam que é totalmente acessível. Até prêmio ganhou, se não me engano. Amiga, eu tentei ir. Até entrei em contato lá com uma rede, né, de hotel e pousada que tem super conhecida, mas não me responderam. Eu acho que eles não têm muito interesse em fazer a divulgação do trabalho deles, não. É a questão do nada sobre nós sem nós, fica, né? Acho que eles precisam se atualizar nisso aí. Eu não fui ainda, mas quero muito ir conhecer. É. Turismóloga na área falou, eu fico revoltada quando vejo algum lugar que não tem acessibilidade para essas pessoas. Todos merecem a mesma atenção. É isso. Isso aí, isso aí. A Letícia falou, tem algum curso de gestão em acessibilidade? Gestão em acessibilidade. Olha, eu fiz um curso, uma especialização no Senac. Ele era um curso voltado para inclusão profissional e escolar e educação especial, né? Que é chamado. É, e aí você encontra alguns cursos picados, tá? Infelizmente, assim, muita coisa que eu aprendi em benchmarking, fazendo, aprendendo com pessoas que já atuam na área, tá? Então, a minha dica aí, se você quer se aprofundar, aprender, tem a questão do benchmarking, que ele te ajuda bastante, tá? Não me lembro de nenhum curso assim específico para gestão, tá? Não me lembro, mas esse do Senac que eu fiz eu gostei bastante. É que ele é focado para a parte de inclusão de profissionais com deficiência, tá? E a parte da educação especial, tá bom? Legal. O Natan falou, quando se pensar em acessibilidade, devemos ir além de rampas de acesso e facilidades para cadeirantes. Devemos observar facilidades para deficientes visuais, autismo, entre outros. Sim, total, total. É isso, né? É aquilo que eu falei, né? A gente tem mais de um tipo de acessibilidade. A gente não tem só acessibilidade arquitetônica, né? A gente tem Sim, 7 tipos de acessibilidade, inclusive a comunicacional. Com esse boom aí, né, de acesso pela internet, a gente também tem que pensar em se adequar
para atender as pessoas com deficiência auditiva e deficiência visual, né? Que Sim. são as que mais dependem dessa parte tecnológica, de adaptação nas questões tecnológicas, Sim. tá? A Cami falou que ficou bolada aqui, porque eles não te responderam. Acho que em muitos lugares se esquecem do objetivo inicial e fica só com a fama, né? Desculpa, eu não entendi do que ela tá. Sobre socorro, né? Que você ligou. Ah, tá. Sim, 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 sim. Pois é, pois é. Uma coisa que é legal a gente falar é o seguinte, gente. Às vezes você pode até pensar assim, né? Mas assim, por que que não tem? Por que que as pessoas não fazem? Não é lei? A gente tem muita lei no Brasil. Muita lei mesmo, tá? O que falta é fiscalização. Hum, Porque pensa comigo, tá bom, eu sou obrigado. Mas se ninguém vem me fiscalizar, se eu sou uma pessoa que eu não tenho um compromisso com a sociedade, ou que consigo me colocar no lugar da pessoa, ou que enxergo toda essa possibilidade de retorno, tanto financeiro quanto social, cara, a gente sabe que é assim, né, gente? Então, assim, a gente não tá aqui para mascarar, né? Então, é assim que funciona, tá? É por isso que é importante cada um de nós, a gente sabendo, né, tendo essa clareza, a gente vai em um lugar e a gente fica revoltado, a gente pode sim falar, ó, mas, questionar, né? né? Sim. Entendeu? Quanto mais gente Vamos questionar, fazer mais. Vamos fazer a liga aí dos auditores, entendeu? Então, para mudar a realidade no setor, que eu vejo que é um setor que ainda está, sabe, atrás, por exemplo, das empresas. Porque, vamos lá, as empresas que elas têm os funcionários com deficiência lá dentro, elas empregam a maioria delas porque tem uma lei, a fiscalização de empregabilidade ela é maior do que qualquer outra parte, tá? Então, assim, aí elas estão à frente na questão de adaptação, Sim. né? Mas o turismo a gente não tem, né? Então a gente precisa se unir aí. Turismo Vamos nos unir nessa não tem corrente. lei, né? Então, é mais difícil. Vamos nos unir nessa corrente. Aí, assim, ó. Ai, vi um lugar aqui que tem a oportunidade, ó. Já indica a Suelen, já indica. Ó, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar nessa É questão. isso. A gente tem 7 minutos. Eu queria só para fechar, perguntar para você. Eu vi alguns posts no seu Instagram sobre isso, sobre lugares assim, né, casos de sucesso, vamos dizer assim, né, tipo cidades e destinos no mundo mesmo, não necessariamente só aqui no Brasil, que você acha que são referência para as pessoas se inspirarem, né, e irem procurar depois. Olha, no Brasil é desafiante, assim, mas assim, no Brasil, o Sul, a gente tem aí alguns cases de sucesso, Foz do Iguaçu, Santa Catarina. Eu não fui nesses lugares ainda, não tive a oportunidade de ir, mas dentro das minhas pesquisas, esses lugares sim são referências, Socorro, como já falaram aqui. É, Deixa eu pensar, no Nordeste, Recife, Porto de Galinhas, eu ia até fazer uma viagem para lá, convite. Eles têm algumas iniciativas bem legais, tá? Inclusive de praia acessível. Salvador, eles fizeram uma adequação no centro histórico, tá? É bem legal. Então, para quem gosta de parte histórica, como eu sou a louca dos lugares históricos. Agora, assim, falando em mundo, Estados Unidos é referência. Estados Unidos, eles usam muito o conceito do desenho universal, tá? Que é se a acessibilidade ela é o suprassumo, o desenho universal, então é mais. Tá? Depois procurem saber o que é o desenho universal, a gente não Legal. consegue falar aqui, tá? E na Europa, lugares assim, pontos turísticos, na Itália, o Coliseu, eu sei que é acessível, tipo, um negócio com trocentos bilhões de anos e é acessível, Legal. tá? Então, assim, são alguns lugares que a gente tem essa informação de que são acessíveis. Legal.
A turismóloga Nari falou que Rio Grande do Sul é um estado fora do comum, que é maravilhoso em tudo, até na educação das pessoas. Pois é. Pois Então, a gente é. pode então fechar, se você quiser apresentar, falar sobre o seu e-book, que tá super legal, acho que é legal as pessoas saberem, para depois Aham. acharem, que eu acho que já vai ajudar bastante, né, a entender um pouquinho desse mundo. Sim. Bom, gente, olha só, eu fico muito feliz de ter tantas pessoas aqui super empolgadas com o tema. Então, pensando nisso também para ajudar, eu elaborei aí um e-book e contei aí com a ajuda da Carol para poder fazer a revisão. Ela falou, olha, né, ajustei isso e aquilo, mas de resto tá bem legal. Então, se você quiser esse e-book, a gente vai compartilhar depois o link com vocês, tá bom? Esse e-book é gratuito, tá? E assim, o meu intuito realmente, gente, é contribuir para que a gente evolua nessa questão de inclusão, tá? Sem acessibilidade a gente não tem inclusão. E a acessibilidade atitudinal, ela é fundamental, né? Como que a gente consegue desenvolver a acessibilidade atitudinal? Através da informação, tá bom? Então, assim, quem quiser aprender mais, saber mais, me procura, eu estou à disposição, tá? Acho que a informação ela não tem que ficar com a gente tem que compartilhar e contribuir, né, para que o mundo melhore, né, cada vez mais. A gente está junto aí nessa caminhada. Então é isso, assim. Se vocês quiserem também saber melhor sobre o trabalho de consultoria, também me procurem, a gente pode conversar, tá bom? E acho que é isso, né, Carol? Uhum. Sim, que maravilha, 2, 3 minutos. Minas Gerais. É isso, aí depois a gente divulga, eu divulgo aqui no meu perfil. Sigam ela também, aproveita, que ela compartilha bastante coisa legal, Isso! tem feito bastante Me live. sigam! Me sigam lá no Suelen Almeida. Estou fazendo bastante live. Se vocês conhecerem pessoas com deficiência, também indicam o meu perfil. Eu estou trazendo muita questão também da autoestima, da autoaceitação. Por quê? Se a gente não se aceita como a gente não vai para o mundo. Né? A gente não contribui. Então, uma coisa está ligada à outra. Foi um prazer para mim estar aqui falando com vocês. Uma hora passa muito rápido, a gente falando de coisas Passa, tão legais, né? Mas eu estou muito feliz com essa oportunidade. Carol, obrigada novamente. Contem obrigada a você, comigo. tá? Ajudou bastante Contem a comigo. entender um pouco e quem sabe a gente faz outras mais pra frente, né? Já Sim, já sim, com tem certeza. coisa pra falar, né? E se alguém tiver, gente, alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão, pode falar comigo, tá? Me procurar lá no direct, a gente conversa, troca uma ideia, tá bom? É isso, então. Obrigada a todo mundo que participou. A live provavelmente vai ficar salva aqui para quem depois quiser assistir com mais calma, quem pegou no meio. E é isso, gente. Qualquer coisa, estamos aqui. Uma boa noite aí Isso para todo aí. mundo e obrigada. Um beijo, obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.